Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Capítulo 7º. Do Patronato. Artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Artigo 26. Artigo 79. Incumbe também ao patronato. Inciso 1º. Orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Inciso 2º. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Inciso 3º. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Capítulo 8º. Do Conselho da Comunidade. Artigo 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Artigo 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade. Inciso 1º. Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Inciso 2º. Entrevistar presos. Inciso 3º. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Inciso 4º. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Capítulo 9. Da Defensoria Pública. Artigo 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Artigo 81-B. Incumbe ainda à Defensoria Pública. Inciso 1º. Requerer, alínea A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Alínea B, a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Alínea C, a declaração de extinção da punibilidade. Alínea D, a unificação de penas. Alínea E, a detração e remissão da pena. Alínea F, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Alínea G, a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Alínea H, a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. Alínea I, a autorização de saídas temporárias. Alínea J, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Alínea K, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Alínea L, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Inciso 2º. Requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Inciso 3º. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Inciso 4º. Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 5º. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Inciso 6º. Requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Título 4º. Dos estabelecimentos penais. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Parágrafo 2º.
O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados. Artigo 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 meses de idade. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Parágrafo 4º. Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. Parágrafo 5º. Haverá instalação destinada à defensoria pública.